estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? E diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Graças a Deus. Ok. Vamos para Juízes 1. Nós vamos ler um pouco mais, mas aqui em Juízes 1, do 16 ao 34, e depois nós vamos para o 2. E vamos ler também praticamente todo este capítulo. É melhor assim, porque assim temos um entendimento melhor do que vamos falar. Fale comigo, comprometer valores significa comprometer alvos. Juízes 1, 16 a 34. Na verdade, do 21 em diante me interessa mais, mas vou puxar os outros versículos que ilustram bem. Antes de começarmos a ler, diga comigo, o ciclo repetido até hoje. Os descendentes do sogro de Moisés, o queneu, saíram da cidade das palmeiras com os homens de Judá e passaram a viver entre o povo do deserto de Judá, no Neguebe, perto de Arade. Depois os homens de Judá foram com seus irmãos de Simeão e derrotaram os cananeus que viviam em Zefate e destruíram totalmente a cidade. Por essa razão, ela foi chamada Ormã, que quer dizer destruição. Os homens de Judá também conquistaram Gaza, Ascalon e Ecrom, com seus territórios. O Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a Serra Central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro. Conforme Moisés havia prometido, Hebrom foi dada a Calebe, que expulsou de lá os 3 filhos de Anak. Quando fala os 3 filhos de Anak, está falando povos de gigantes. Os Enaques, como Refaíns e outros, eram gigantes. Já os benjamitas, agora sim, nós começamos no ponto em que você precisa prestar bastante atenção. Já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus vivem lá com os benjamitas até o dia de hoje. Os homens das tribos de José, por sua vez, atacaram Betel. E o Senhor estava com eles. Enviaram espias a Betel, anteriormente chamada Luz. Quando os espias viram um homem saindo da cidade, disseram-lhe: mostre-nos como entrar na cidade e nós lhe pouparemos a vida. Ele mostrou como entrar e eles mataram os habitantes da cidade ao fio da espada, mas pouparam os homens e toda a sua família. Ele foi então para a terra dos Hititas, onde fundou uma cidade e lhe deu o nome de Luz, que é o seu nome até o dia de hoje.
Manassés não expulsou o povo de Bet-sean e de Taanac, e o de Dor, e o de Ibleã, o de Megido, nem tampouco dos povoados ao redor dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela cidade, naquela terra. Quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Gezer, mas os cananeus continuaram a viver entre eles. Nem Zebulon expulsou os cananeus que viviam em Quitron e em Naalol, mas estes permaneceram entre eles e foram submetidos a trabalhos forçados. Nem Azer expulsou os que viviam em Aco, Sidom, Alabe, Aquzibe, Helba, Afeg e Reob. E por esse motivo o povo de Azer vivia entre os cananeus que habitavam naquela terra. Nem Naftali expulsou os que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anat. Mas o povo de Naftali também vivia entre os cananeus que habitavam a terra, e aqueles que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anat passaram a fazer trabalhos forçados. Olha no 34 isso aqui para você não esquecer. Os amorreus confinaram a tribo de Dan à terra central, não permitindo que descessem ao vale. Então eles ficaram numa região, eles não deixaram que descessem ao vale. E os amorreus, igualmente, estavam decididos a resistir no Monte Heres, em Aijalon e em Saalbim. Mas quando as tribos de José ficaram mais poderosas, eles também foram submetidos a trabalhos forçados. A fronteira dos amorreus ia da subida de Acrabim até Selá e mais adiante. Agora eu vou ler do 1 ao 5 para você ter entendimento melhor do que eu li até agora. Ó, 2, do 1 ao 5. O anjo do Senhor subiu a Gilgal, a Boquim, e disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar aos seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. E vocês não farão, diga comigo, e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares, porque vocês não me obedeceram. Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários e seus deuses, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. E ao lugar chamado Boquim, ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Depois que eu vou para o 6 ao 22. Eu paro aqui um pouquinho. Ok. Nitidamente, Israel falhou em subjugar os moradores da terra prometida. O que Deus deu de direção foi para que fossem expulsos de lá. Porque os moradores da terra que o Senhor prometeu a dar ao seu povo eram idólatras, feiticeiros, cometiam todo tipo de abominação. Eles adoravam, tinham seus deuses, faziam inclusive sacrifícios humanos, ofereciam seus filhos para serem queimados aos seus deuses. Tinham rituais que envolvia sexo, sacrifício humano. Então você imagina a cultura dos cananeus, dos amorreus, de todo esse povo que habitava ali. Esse povo era uma abominação só. Então, o que o Senhor decidiu? Dar aquela terra
ao seu povo. Eles moravam lá. Mas, biblicamente, Deus tira, sim, do justo, põe na mão, tira do ímpio, desculpe, e põe na mão do justo. Deus tira do ímpio, põe na mão do justo. Então, qual foi a direção dada por Deus? Expulsa. Tira. É isso que vocês vão fazer. Vocês vão expulsar todos os moradores daquela terra. E aí, nítida e claramente, eles falharam no acordo, no chamado que Deus deu a eles. Eles tinham chamado. Deus deu direção. Mas eles falharam. Porque quando eles receberam a terra, cada um possuiu a sua herança. Ao invés deles expulsarem muitos dos que moravam ali, eles fizeram um acordo. Você vê que eles, aqui nós lemos do 21 e do 27 em diante, falando que eles não expulsaram, mas deixaram morando lá. E não era nada disso que Deus havia mandado fazer. Deus mandou expulsar, subjugar. Era essa a ordem de Deus. Deus tinha um chamado. E eles falharam. Eles fizeram um acordo. Quiseram fazer amizade. Não quiseram, aliás, eles evitaram o confronto com muitos deles. E não adianta na vida com Deus. Nem sempre é possível fazer amigos. Nem sempre vai ser possível evitar confronto. Porque há coisas que Deus é taxativo e que nós temos que cumprir. Goste as pessoas, sim, não, sejam favoráveis ou não, nós temos que agir. Então, eles fizeram um acordo. Em alguns, nós vemos aqui trabalhos forçados, quer dizer, olha, esse é um trabalho mais pesado, fica para vocês fazerem. Mas não foi nada disso que Deus deu de direção. A direção não era essa. A ordem de Deus foi expulsa. Por quê? Porque Deus sabia muito bem, a convivência podia causar sérios danos à vida espiritual deles. E o que aconteceu? Primeiro, casamentos mistos. Isso aconteceu. Porque, claro, na convivência, os povos juntos, é possível, um se apaixona pelo outro e tal. Isso aconteceu. E há passagens bíblicas aqui, a orientação de Deus, em alguns trechos ele fala para que o povo não se casasse com mulheres cananeias, porque eles iam se corromper. Elas iam levá-los a adorar seus deuses. E de fato isso aconteceu. De fato isso aconteceu.
casamentos mistos, apatia espiritual, perseguição, derrota, vergonha, decadência espiritual. E, em alguns casos, como no caso da tribo de Dan, os amorreus, vê se pôde uma coisa dessa. Era para eles terem poder sobre os amorreus confinaram a tribo de Dan na Serra Central, não permitindo que descessem ao vale. Quer dizer, até isso, até não poder habitar no lugar que queriam habitar, não puderam. Por quê? Porque quando Deus deu a eles a força e o poder para subjugar, para dominar, para controlar, para vencer aquele povo, eles fizeram acordo. E aí o Senhor veio e falou duramente com eles. Eu tirei vocês do Egito, eu trouxe vocês para a terra como eu prometi, eu fiz aliança e eu cumpri, mas vocês quebraram a aliança comigo. Vocês me desobedeceram. Eu falei para vocês, não é para fazer acordo. E é para mais, além de não fazer acordo, é para derrubar todos os altares. E vocês não fizeram isso. Não era para fazer acordo e era ainda para derrubar os altares dos deuses que eles adoravam. Era um povo pagão, um povo que adorava deuses de D minúsculo. E o Senhor disse, não façam, não é para fazer acordo com eles. E é para demolir os altares. Pois eles deixaram muitos deles ficarem, fizeram acordo. E até que chegou o dia em que o Senhor disse, agora eu não vou tirar. Porque eles precisavam do Senhor para vencer aqueles inimigos. Eles precisavam. E quem é que dava força para eles derrotarem todos os inimigos? Deus. Quem nos dá graça, força, poder para vencer os problemas? Deus. Deus. Mas aí chegou um ponto que Deus disse, agora eu é que não vou tirar. E os deuses deles serão como uma armadilha para vocês. Porque é aquilo, Deus dá a oportunidade para a pessoa tomar a atitude certa, mas ela compromete valores. E quando uma pessoa compromete valores, ela compromete alvos, os sonhos, os projetos, a vida dela. Ela compromete a vida dela. Infelizmente, quando as coisas vão bem, as pessoas tendem a afrouxar a vigilância, a relaxar e a ignorar detalhes, pequenas coisas. Infelizmente, tempos de paz são mais perigosos do que tempo de guerra. Infelizmente, em tempos de paz, muitos manifestam rebeldia mais do que em tempos de guerra. Infelizmente, no tempo da prosperidade, muitos expressam uma independência e cedem à rebelião com muito mais facilidade. Decisões ruins levam a sofrimento e a dor. E foi exatamente isso. Agora tinham a terra, não eram mais escravos, estavam abençoados, Deus deu ordem, Deus deu a direção do que deviam fazer. Mas
eles decidiram comprometer valores importantes, coisas realmente importantes, por nada. Um relacionamento que eles tinham com Deus, eles comprometeram o que eles tinham com Deus. E, consequentemente, comprometeram os alvos, o objetivo, aquilo que Deus tinha de maior para eles. E muitas pessoas fazem isso. Elas comprometem coisas importantes porque elas não agem naquilo que deveriam agir. E muitos vivem assim. Deus dá uma direção para a pessoa. Deus dá, através da palavra, Deus dirige a vida da pessoa. Mas aí o que a pessoa faz na hora de tomar as decisões? Ela muitas vezes cede aos seus impulsos, à sua vontade, aquilo que ela acha, e ignora o que Deus deu, a direção de Deus. Ela ignora. Então Deus dá a ela vitórias, mas deixa bem claro. Preste bem atenção, isso não pode acontecer. Corta isso, não ceda isso, não tome essa direção, não faça acordo, não se envolva em questões erradas, ilícitas, aquilo que é carnal, que é pecaminoso, que vai trazer destruição para a tua vida. Mas a pessoa, muitas vezes, ela ignora aquilo. Foi o que eles fizeram. Deus deu a terra e deixou ordens claras. Tem que expulsar esse povo, eles não podem ficar. E é o que Deus fala para muita gente. Olha, eu estou te abençoando, eu sou com você, mas não deixa o pecado ficar na tua vida. Não deixa a velha criatura se manifestar, as coisas do passado terem poder sobre você, as influências deste mundo. Não deixa coisas que vão te levar para a destruição permanecerem na tua vida. E isso, gente, isso é o que a gente já tem batido e batido. Tem estilo de vida que Deus já falou, eu estou te abençoando, mas não volte ao velho estilo de vida. Eu tenho grandes coisas para fazer na tua vida, eu vou fazer, mas não faça acordo com o pecado, com mundanos, não ceda a influências mundanas. Mas o que acontece com algumas pessoas? Deus dá a ele vitória, dá a ele uma vida, prospera, tira ele. Se você der uma olhada na tua vida, igual o povo aqui, ó, alguns ainda reclamavam, mas a vida que eles já estavam vivendo era uma coisa que não tinha como comparar com o tempo do Egito. Eles tinham a terra deles, eram livres, tinham o poder de Deus para vencer todos os inimigos que estavam ali. Tudo que se colocava à frente deles, por mais difícil que fosse, eles venciam. Então, eles estavam numa condição infinitamente superior. Nem se compara, não há comparação aqui. Não há como. A diferença é muito grande. Aqueles eram cabeça, honrados, estavam por cima, mandavam. Entendeu? Acabou o tempo. Agora eles tinham a ordem de subjugar. Antes eles eram subjugados. Agora eles tinham a ordem de Deus
para dominar. Antes eles eram dominados. Entendeu? E Deus deu a eles a direção. Agora vocês dominam, vocês estão por cima. Mas não deixa ficar, que isso vai ser um problema. Então, às vezes as pessoas, elas não prestam atenção no que Deus está fazendo na vida delas. Antes não tinha uma família, agora tem uma família abençoada. Antes não tinha perspectiva, agora tem tudo. Antes não tinha vida, não tinha saúde, não tinha alegria, não sabia nem o que ia fazer. Deus muda completamente a vida da pessoa. Mas Deus dá a direção. Não volte ao velho estilo de vida, não mantenha isso na tua vida. Não volte às velhas práticas, não deixe o pecado te controlar. Agora você controla. Não volta ao sistema antigo. Aquelas amizades não são mais para você. Aqueles negócios que você fazia, aquelas coisas que você fazia, isso não é mais para você. Aquela conduta acabou. Acabou. Agora o seu trabalho o quê? Purifica o seu comportamento. Purifica o seu comportamento. É o que Deus tem batido. E o que Deus queria que eles fizessem? Que eles limpassem tudo. Mas foram, agora abençoados, ignoraram essa ordem importante de Deus. E não expulsaram. Muitos dos moradores ficaram ali com poder, com autonomia, e no caso aqui, inclusive da tribo de Dan, ainda mandando e dando ordens, o que eles iam fazer, o que não ia fazer. Você vê que tudo contrário ao que Deus havia determinado. Tudo contrário. Isso é muito importante que entre no seu entendimento. Porque algumas pessoas, elas têm agido bem contrário ao que Deus tem determinado. E você vê que eles fizeram isso aqui. Por que eu pedi para você repetir? O ciclo se repete. Porque o ciclo se repete até hoje. Infelizmente, para se cumprir plenamente o ciclo do comportamento decaído do ser humano, sempre começa assim: rebelião, a repressão ou opressão, ou posso trocar por sofrimento, segue a rebelião, e às vezes a pessoa não presta atenção nisso. É só você estudar a palavra. A repressão sempre segue a rebelião, que se não vier logo atrás o arrependimento, não haverá restauração. Então você vê no livro de Juízes a biografia de líderes, seguidores, e sempre nessa mesma direção. O ciclo se repetindo. Paz, vitórias, livramentos, honra, rebelião. Logo, repressão. Aí lá está a choradeira de muitos, o arrependimento, para depois de muita dor, alguns 20, 30, 40 anos depois, como aí no caso lá do Egito, 430 anos, a restauração. A repressão segue a rebelião. Oh, bispo, mas eu não estou em rebelião. Quando você desobedece, você está em rebelião. Quando Deus lhe dá uma direção e você vai lá e faz outra, você está na condição de rebelde. Não tem outra palavra. Se você quiser uma mais bonitinha, ok, procura, mas o sentido é o mesmo. O sentido é o mesmo. Desobediência e rebelião é a mesma coisa. No mundo espiritual.
não vai mudar. Você desobedeceu, você está sendo rebelde. E aí o que acontece com pessoas que entram em rebelião, que são rebeldes? Porque Deus dá uma direção e ela não segue. Logo vem a repressão, seguindo, vem atrás. A dor, a aflição. E aí tem que, o ciclo tem que ser completo. Não vai cortar. Porque aí depois que vem a repressão, aí arrependimento. E arrependeu, pedir misericórdia, esperar, restauração. Porque infelizmente algumas pessoas, elas não cortam esse ciclo negativo da vida delas. Elas deixam ele se repetir na vida delas. Lamentavelmente. Elas permitem que isso aconteça com elas. Elas seguem o mesmo exemplo de muitos. Ela não diz, não, eu não vou permitir que isso aconteça na minha vida. Não, na minha vida eu não vou. Eu não vou permitir entrar em situações extremas, de extrema dor, para eu poder chegar onde Deus quer. Eu não sou burro, eu não sou estúpido. Eu já sei o que Deus quer de mim. Por que eu vou esperar chegar numa situação de extrema dor para me submeter à vontade de Deus? Por quê? Mas aqui você vê que eles permitiam sempre as mesmas coisas acontecerem. Eles saíam da direção e entravam em situações de extrema aflição. Aí quando não aguentavam mais, se arrependiam. E aí vinha a restauração, mas depois de muita dor. Então, na verdade, a repressão é uma chamada para o arrependimento. Mas muitas pessoas hoje estão vivendo uma opressão infernal por causa da dureza do coração. Por causa da rebeldia. Porque não deixa entrar. Quando ele tem um refresco ali, o negócio refrigera, ele volta a fazer as mesmas coisas. Ele simplesmente ignora. Ele ignora. Gente, eu sempre conto uma história de um sujeito que chegou na igreja em estado terminal. Você, Patrícia, estava junto, não estava? Até ajudou a levar ele até na entrada da igreja. Ele chegou em estado terminal. Ele gritava sequinho. Eles desceram ele no carro assim na entrada e já mal conseguiram colocar ele na entrada da igreja, de tanto que esse rapaz gritava. E eu fui lá no fundo da igreja orar por ele. Ele tinha AIDS, contraído por drogas, e estava numa condição assim lamentável. Todo mundo daquela época se lembra em ver a história daquele rapaz, que foi algo inacreditável. Em 15 dias ele já entrou com as próprias pernas, andando, como se era uma outra pessoa. Não era aquele rapaz que já tinha, ganhou peso, estava andando sozinho, porque ele entrou carregado a primeira vez. Resumindo, Deus restaurou a vida dele. Deu um tempo, ele voltou a se drogar de novo. Depois de tudo aquilo que ele tinha vivido. Ele voltou a se drogar de novo. Você para e pensa assim, depois de tanta dor, os gritos daquele rapaz,
de dor, constrangia. A gente ficava, olhava, meu Deus, que dor que esse rapaz está sentindo. De repente, olha aquele rapaz ali, vida abençoada, voltou para o pecado. Eu me lembro de um rapaz, ele era filho de um pastor. E aquele rapaz não se firmava e etc. Começou a traficar. Um dia pegaram ele, levaram ele para o mato e colocaram a arma na cabeça dele e falou: agora você vai morrer. E ele, ajoelhado e com a cabeça baixa e aquele revólver bem aqui. E no espírito dele, ele chorava e ele gritava tanto por Deus para livrá-lo, que não tinha explicação. Naquele lugar, isolado, uma sirene de polícia, não sei como, a distância, intimidou os bandidos, os traficantes perigosos, que largaram ele lá inexplicavelmente. Mas não é inexplicavelmente. Os bandidos certamente não entenderam, mas ele, naquele desespero, pedindo livramento. Deus livrou. Passa-se o tempo. Ele voltou novamente a traficar. Depois de viver uma experiência daquela. Então você vê que algumas pessoas, elas nunca param para trabalhar o caráter. Elas sofrem livramentos, mas voltam para a mesma conduta. E claro que não vivem muito esse tipo de gente. E acabam morrendo tragicamente, porque chega uma hora que acaba mesmo as oportunidades, elas se esgotam. Mas você vê que Deus dá o livramento para a pessoa. Deus livra, Deus restaura. Mas a pessoa permite que aquele controle satânico permaneça enquanto você não decidir trabalhar o caráter. E que aquele controle satânico não terá mais poder sobre você. O mal vai continuar te conduzindo a tua vida. Conduzindo. E às vezes as pessoas demoram muito tempo para entender. E leva a família a sofrer, leva muitos ao sofrimento, sofrem juntos, passam aflições imensas por causa de uma pessoa sem juízo. Que Deus tira das dívidas, volta a fazer dívida. Deus tira de uma encrenca, volta a se encrencar. E a pessoa não aprende. Não tem inteligência nisso. É uma estupidez terrível. Mas a pessoa não deixa entrar. Por quê? Por que não deu? Porque ela não trabalha o caráter. Ela não tem caráter. Ela não tem o caráter de Deus. Ela não parou para purificar o comportamento dela. Religiosidade tem demais nesse mundo. Blá, 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 conversa fiada. Isso tem demais. Mas mudança de espírito, de caráter, é que é o grande problema. É o que falta em muita gente. Cantar, fazer palavras amorosas e etc., românticas e conversa, isso se encontra demais. Entendeu? Jesus é tudo, Jesus é isso, Jesus é aquilo, frases, Jesus, o sujeito, você vai ver o comportamento do Jesus que é tudo. Jesus é tudo, Jesus é massa, Jesus é como pirulito na boca dele, entendeu? Jesus, caráter zero.
conduta vergonhosa. Conduta vergonhosa. E isso tem que entrar no entendimento de cada um. Se Deus te dá uma direção, você deve seguir. Não adianta você tentar manter um negócio que Deus falou não é para manter, não é para fazer, não é para seguir nessa direção. Não é isso, não é essa a ideia. Tem que mudar, tem que mudar. Se nunca parou para trabalhar a formação do caráter, tem que parar. Para trabalhar a formação do caráter. Que é o que falta na vida de muitos. Uma vida íntegra. Íntegra. É o que tem faltado na vida de muita gente. E você não pode aceitar isso na tua vida. Não adianta, para você obedecer a Deus, nem sempre as pessoas vão gostar e vão querer continuar tendo amizade com você. Às vezes, você não tem como evitar confrontos. Corte. Tem coisa que não adianta você manter, você tem que cortar e acabou. Quando você toma atitude, decisão na tua vida, nem todo mundo vai aplaudir, vai gostar. Eu sempre digo isso. Mas a gente tem que saber qual é o meu chamado, o que Deus tem para mim. Qual é o teu chamado, o que Deus tem com você. Você não pode falhar no chamado. Você não pode falhar no propósito. Você não pode falhar naquilo que Deus lhe deu de direção para fazer. Quantas vezes eu já vi gente tratar a covardia como prudência? Deus está falando, corta isso da vida. Porque com algumas coisas a gente tem que ir devagar. Devagar não, filho. Tem algumas coisas que você corta e acabou. Está errado, ponto. Está errado, ponto. Acabou. Fim. Fim. Se eu não quiser trazer problema para mim, tem que cortar. Tem atitudes que a gente toma na vida, não são gostosas, naquele momento não são agradáveis, mas elas vão contribuir para a construção de uma vida sólida e abençoada. Deixa eu ler do 6 ao 22. Juízes 2, do 6 ao 22. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué. E que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra da sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gás. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus, os seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou os inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir.
Olha só, não conseguiram. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles, para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Por quê? Porque a bênção do Senhor não estava sobre eles. E por quê? Porque eles se viraram contra. Você vê como é que é a falta de espírito para reproduzir. Por que essa outra geração não conhecia o Senhor? Porque a geração antiga não se preocupou em manter o mesmo espírito, em passar aquele espírito para os filhos, para os netos. Que é o que hoje nós vemos. Hoje nós vemos a mesma coisa acontecer. Os pais não se preocupam em passar a fé, o espírito de temor para os filhos. Não se preocupam. Os filhos estão tomando a direção oposta. Não temem o Senhor. Não há controle. Não há. E hoje, se uma criança não for educada muito bem dentro de casa a temer o Senhor, a corrupção já começa na escola. Já começa na escola, infelizmente. Porque eles já chegam com palavrões novos. Onde você aprendeu? O coleguinho, fulano falou. Se você não tem um rigor em casa, em educar segundo o temor de Deus, se a tua preocupação for só em dar o celular da moda, a marca, a grife e não Jesus, como tem acontecido com muitos pais, ele não vai ter controle mesmo. Amanhã você não tem. Hoje tem pai que preocupa muito mais em dar o celular mais moderno, o tênis que está bombando, do que ensinar a temer a Jesus. Não estou dizendo que você não deva dar, não é nada disso não. Estou dizendo que Jesus deve ser uma prioridade. A prioridade. E é o que tem faltado na vida de muitos. Os filhos vão tomando a direção oposta, não conhecem o Senhor. Muitos pais, o que eu mais vejo, ele não traz os filhos para a igreja, porque ele levanta a semana inteira para ir para a escola, aí chega no domingo, é muito cedo, está frio, está chovendo, está isso, então não traz para temer o Senhor. Não traz. Não traz para buscar o Senhor, para aprender a temer o Senhor. Não controla hoje. Não vai controlar amanhã. Você esqueça. Você pode dizer o que você quiser. Não, meu filho é muito educadinho, muito isso. Filho, se você não ensinar, não colocar temor no coração dos seus filhos, esqueça. A única coisa que pode controlar um ser humano é o temor a Jesus Cristo. Se uma pessoa não tiver temor, não há controle. É comum os pais dizerem: não, eu conheço meus filhos. Todo pai inteligente já mudou essa expressão, porque nenhum pai, nenhuma mãe conhece de verdade os filhos. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Isso é comprovado, inclusive, por educadores que estudam a área. E a minha experiência com gente pode lhe garantir que é exatamente isso. Exatamente isso. Não, eu conheço. Eu conheço. Nós achamos que conhecemos. Nós achamos, e até porque tudo que está ao nosso redor, muitas vezes, fica muito comum. E a gente, muitas vezes, não vê o que está ao redor. Porque vira hábito, vira cenas comuns.
E você acaba nem dando mais tanta atenção. Você às vezes ignora uma chamada, um sinal, porque na tua cabeça, ou não quer nem se envolver muito com aquilo. A geração que veio não tinha temor, não conhecia. O que aconteceu? Começaram a perder todas as guerras. Toda vez que eles iam à guerra, a mão do Senhor era contra eles e a favor do inimigo. Mas como? Como? Estava tudo adorando Baal, Astarote. Deus ia abençoar por quê? Por que Deus ia abençoar? Porque o povo dele, um povo que estava adorando Baal. É isso que às vezes tem gente que ele pergunta, não sei porque está acontecendo, não sei, porque, não sei. A conduta dele está totalmente errada e ele está perguntando por que Deus não está abençoando a vida dele. A conduta está errada, ele está perguntando por quê? Por quê? Sempre que os israelitas saíam à batalha, a mão do Senhor era contra eles, para derrotá-los conforme lhes havia advertido e jurado. O Senhor tinha avisado. Eu não vou ser com vocês. Nessa conduta não dá. Então, olha só o amor de Deus. Bom, grande angústia os dominava, que é o que eu falei, a repressão. Segue a rebelião. Então o Senhor levantou juízes, isso aqui já era a prova do amor de Deus, que os libertaram das mãos daqueles que os atacaram. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes se prostituíram contra os deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado. O caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz. E o salvava das mãos de seus inimigos, enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles. Mandava o livramento daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando, olha aqui, é o que eu falei agora mesmo. Olha aqui, ó. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a adorar recusavam-se a abandonar as suas práticas e seu caminho obstinado. Morria aquele juiz que Deus tinha usado para dar vitória, para dirigi-los à vitória. Eles voltavam a práticas piores. Se recusavam a abandonar aquilo que o Senhor estava expressamente dizendo que era errado, está errado isso aqui, não é para fazer. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado, rebelde. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E ele disse: como este povo violou a aliança que fiz com seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como fizeram os seus antepassados. Por fim, o que aconteceu? O Senhor largou um problema ali. É como aquele ferrão elétrico que eles usam em carro de boi, não sei se usam ainda, mas usavam antigamente. Acho que agora os direitos dos animais não deixam mais, mas antigamente eles usavam. Para poder fazer o boi sossegar e não causar o transtorno no trajeto, na viagem, usavam aquele. Ou para fazê-lo entrar dentro do caminhão de boi. Isso eu vi muito acontecer. Os frigoríficos vinham para comprar o gado, eu via isso.
E para colocar no caminhão de boi, eles usavam aqueles ferrões elétricos. Para colocar no lugar certo, para transportar. Chegou um ponto que o Senhor largou um problema ali, realmente para fazê-lo chegar aonde eles precisavam chegar. Chegou um ponto que não teve como. O Senhor dava livramento, eles voltavam a práticas piores. O Senhor dava livramento, eles voltavam a práticas piores. Agora vai ficar esse problema aí, eu não vou mudar isso aqui até você chegar, até chegarem onde precisa. Em alguns casos é o que Deus tem feito. Deus tem deixado uma situação para tratar com aquela pessoa. Para aquela pessoa chegar onde tem que chegar. Porque ela não chega. Não tem outra maneira dela chegar. Então tem que colocar. Deixa aquele problema ali, aqui, ó, agora não vou dar o livramento disso aqui. Você vai conviver com isso aqui até você aprender a fazer a coisa certa. Algumas pessoas provocam a Deus para chegar nesse ponto aqui. O problema fica lá. Deus pode dar vitória? Pode. Mas Ele não dá porque Ele sabe que enquanto o caráter dessa pessoa não for mudado, Ele dá vitória para quê? Para ela se corromper. Para ela voltar a fazer as mesmas coisas de novo. O ciclo se repete. Está aqui. Isso aqui que nós lemos se repete até hoje. Nós vimos isso acontecer. Infelizmente, vemos acontecer continuamente. Então, em nome de Jesus Cristo, que esta mensagem possa iluminar o seu entendimento, clarear, e te ajudar a ter um grande avanço na tua vida espiritual, levar você à decisão importante de trabalhar a formação do seu caráter, que isso é fundamental, mais do que qualquer outra conquista, essa é a sua maior conquista. A maior conquista é essa. Você deve pedir a Deus agora com toda a força da tua vida, é isso que eu quero, e eu vou investir nisso, porque essa é a minha maior necessidade. Coloque sim, por favor, e a mão no coração.